Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui para fazer a leitura de livros espíritas. E o primeiro deles, o que deu pontapé a este projeto, foi o livro Nosso Lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Esta obra particularmente é bastante conhecida porque foi adaptada para o cinema, virou filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, agora em estágio de gravação, Nosso Lar 3. Então é uma obra que ficou bastante conhecida por serem as primeiras obras da série. A ideia é ler toda a série. Mas começamos pelo livro Nosso Lar. E a nossa leitura aqui já está se encaminhando para o final. E nós estamos já no capítulo 48, né? Então vamos lá, sem demoras, vamos à nossa leitura. Capítulo 48, Culto Familiar. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Elísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, de altura de 2 metros presumíveis, envolvidos na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico a nossos alto-falantes. Então vamos parar um pouquinho. Vamos relembrar que Dona Laura, a dona da casa, a mãe de Elísias, está se preparando para reencarnar. Um grande momento, né? Ela tem ali suas dúvidas, a saudade que já começa a bater, mas ela está sim se preparando e esse encontro é mais uma dessas noites que vem acontecendo ali, toda essa preparação, as despedidas, né, da Dona Laura. Então o André vai nos narrar algo inusitado para ele, né? Que ele chegou na casa de Dona Laura, que a sala estava de forma simples, como tudo é no plano espiritual superior, né? Tudo é muito simples, apesar de muito bonito e muito limpo, mas tudo é bastante simples, né? Então a decoração da casa é simples, mas há um grande globo cristalino, né? Suspenso, ligado por fios em espécies de alto-falantes. Vamos ver o que vai acontecer. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Elísias, ousei perguntar alguma coisa. André Luiz, eterno questionador. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. A ordem do Ministério da Comunicação, né? A ordem daquela comunicação ali. Nosso irmão Ricardo está na fase de infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, mais fortes por alguns instantes. Então,
Quem é Ricardo? Para quem está chegando agora ou para quem não recorda, Ricardo é o esposo de Dona Laura, né? Que já está reencarnado, ele foi na frente, né? E está ali aguardando. E ele vai se desprender, ele está criança, né? No plano físico, e ele vai se desprender, então o que eles falam? Por ele estar criança, não vai ser difícil dele adormecer, né? E vir até aqui fazer a comunicação. Aí André Luiz vai perguntar, mas ele virá até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Então ele quis dizer que sim, que ele vai, né? Que não são todos os espíritos que ficam ali extremamente aprisionados à crosta terrestre. Os que tem alguns que já conseguem transitar, né? Fazer essas comunicações de uma forma mais natural, né? E vai ser o caso através do aparelho. Então vamos lá. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? André Luiz perguntou. Precisa desse globo? Não podia se manifestar sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, o que Nicolas responde para André Luiz? O André Luiz perguntou, ele não poderia se manifestar sem esse globo? Aí Nicolas não nega, mas diz assim, fato é que nossas emoções podem causar perturbação. Então, aquele material, aquela ferramenta, aquele globo, serve para isolar, né, esse intercâmbio de emoções que podem acontecer ali. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Chamaram o Lísias para comunicar que era chegado o momento, poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Então vamos lá, Lísias recebeu o ok, né, do Ministério da Comunicação que o trabalho poderia começar. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, o ministro Clarencio, né, assume ali a condução, pedindo que todos entrassem na mesma vibração, no mesmo padrão vibratório, de pensamentos, de sentimentos, para harmonizar, né, o ambiente e se prepararem. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviamos agora a Ricardo
a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhado de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Elas iam cantar acompanhadas dos instrumentos. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se entendem para além da morte. Então André vem narrando aqui que Clarencio pediu para todo mundo se harmonizar e Lísias e a família foram para os instrumentos, e enquanto Teresa e Heloísa cantaram uma composição que a própria família fez para este momento. E agora eu vou narrar aqui como André Luiz fala, né, que ele vai tentar, né, passar um pouco do sentimento tão puro que acontece nos planos superiores, né, nos planos, os sentimentos de afeto que acontecem. Então eu vou ler a poesia, que diz assim: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água para, de consolo e de ternura, das fontes do nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também.
E assim finaliza a poesia, que lá foi cantada, né, e executada pelos instrumentos. Um belíssimo chamado aquele pai, né, que ia vir ali se comunicar com eles. Lindíssimo, lindíssimo. Então vamos dar continuidade. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Vamos parar um pouquinho aqui para fazermos um breve comentário. Pode parecer para nós que estamos lendo um pouco exagerado, mas porque a gente pensa que desencarnados, né, não sentem, não têm sentimentos, que tudo muda. Mas a verdade é que a doutrina nos ensina, e André Luiz vem nos mostrar com muito amor e muita simplicidade isso aqui, que a vida continua, que os laços de afeto continuam. E essa família, apesar de entender que Ricardo reencarnou por vontade própria, que faz parte do processo evolutivo de todos nós, essa família está com muita saudade. Quando o Ricardo aparece ali no globo, eles se emocionam, como a gente podendo rever alguém, né? É isso que é muito bonito. E no que isso nos consola, né? Que mesmo quando perdemos alguém, sabemos que vamos encontrá-los daqui a um tempo, né? E vamos poder viver essas emoções novamente. Por isso que é tão forte, né? A gente tem que tentar se colocar dentro da história para poder realmente aprender, entender, né? Um pouquinho de como é a vida lá num plano superior ao nosso, a crosta terrestre. Mas vamos seguir então esse momento tão emocionante. O recém-chegado, após falar particularmente a companheira e os filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho, com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como eu sou feliz. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Então o que a André está falando? Que apesar de toda a emoção, estava claro que precisava, não dispunham de todo o tempo, né? Então precisava ser uma comunicação ali objetiva, né? Neste sentido. Sua mãe... então tá. Observei então que Ricardo passou a olhar profundo a senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente.
Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Então, qual o motivo da comunicação, né? É a reencarnação de Dona Laura. E ele vem ali participar desse momento, dizer que está ciente, que ele está muito feliz, que primeiro irá Dona Laura e depois os filhos. Vamos continuar então. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha das facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Então André Luiz ficou intrigado com aquele pedido, né, de Ricardo. Roguem para que eu não tenha facilidades na terra. E a gente pode pensar, né, como assim? Tá pedindo para sofrer? Isso parece até um ato masoquista. Não é neste sentido, né? Todo o espírito, todos nós que já passamos por um momento de muita dificuldade, sabemos quão desafiador é, né? Então a gente pede sim para as pessoas que a gente ama, até para a gente mesmo, o livramento, né, dessas situações. E as facilidades sabemos bem que são que trazem para a gente grande chance de cairmos nos mesmos erros, né? Mas não queira que ele esteja repudiando as bênçãos da vida. Não é disso que se trata. Não está pedindo para sofrer, mas está pedindo que a família fique ali em oração para que ele não caia, né? Para que ele não seja tentado, né, nas coisas que parecem ser as facilidades da vida. Então vamos lá. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Então terminou a comunicação, o ministro Clarencio encerrou a sessão. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Então André Luiz foi em direção à dona Laura, né, ali no estrado, naquele espaço onde tinha acontecido, queria saudá-la, né? Mas outros também estavam fazendo o mesmo. Era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa, como foi a nossa aqui, né? Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência. Depois do primeiro ano de cooperação ativa,
depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. E assim termina a nossa leitura do capítulo 48, Culto Familiar, aonde termina com André recebendo o convite e a notícia de que poderá rever a família que está encarnada. A família que ele tanto quis ver ao longo de toda a história, né? E agora no finalzinho, depois de mais de um ano de trabalho, como o ministro Clarence falou muito bem aqui, ele recebeu o direito a essa visita. Então, vamos aguardar para ver o que nos espera, o que vai nos trazer essa história no próximo capítulo. Gratidão por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha e nos assiste, que eles permaneçam conosco. Obrigada por hoje e até amanhã, se Deus quiser que assim seja.